Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Agora é a hora da live com Leone, aquela live de toda terça e quinta, o café das 5. E hoje nós vamos continuar falando sobre amizade. Leone já chegou. Fabrício, meu querido, boa tarde. Amanhã tem uma live com a Lígia, você viu? Eu ainda tenho que repostar. Tive um probleminha de internet aqui hoje, veio técnico, mas agora, graças a Deus, dá tudo certo. Leone? Cadê Oi, você? só um Você não tá minutinho. aparecendo. Agora, Agora! Cortou cabelo, gente! tive que cortar, tava grande demais. Ó, e a Cris até falou que você ia. A primeira coisa que você ia falar era isso. Eu duvidei. Eu falei, será que ela falou? Não tem jeito, mulher, não tem jeito, não. É, Olha, meu tio tá aqui hoje. Como vai, Val? Tudo bem? Pois é, Fabrício, amanhã a gente vai conversar. A Lígia chamou para essa live de amanhã, eu fiquei super feliz, viu? Vamos lá, Leone. Vamos lá. Vamos continuar a conversa das amizades, né? E eu achei interessante, pena que estava caindo toda hora, mas eu acho que se for daqui de É, casa, pelo menos agora tá bem, porque passou a tarde um técnico aqui, mexeu em é, tudo, vai voltar no sábado. A Cris chegou, vai voltar no sábado e vai complementar. Mas agora que a bom. internet está ótima, graças a Deus. É, Mas, Leone, vamos continuar sobre a amizade, a importância. Eu achei muito interessante o que você está falando. A gente estava comentando nesse momento de isolamento, o quanto a amizade é importante, né? A gente foi falando isso, das amizades que a gente tem da infância, o tanto que entrar em contato com essas amizades agora faz a diferença. E aí você chegou num assunto, e que infelizmente a internet não deixou adiantar, que é a é, questão da amizade consigo mesmo. Vamos voltar nisso? exatamente. Vamos lá. Boa tarde a todos. Então, vamos lá. A questão da amizade conosco, né? Esse aí é um ponto, eu acho que é o mais importante, primeiro, com relação à amizade, porque ele lida com você, né? Então, a gente primeiro tem que estar atento a isso para virem as outras amizades de uma maneira mais concreta, assim, até mais interessante, né? Porque eu já sou meu amigo, então o que eu vou conseguir arrumar mais amigos a partir daí. Então, a questão da amizade, né, a nossa interna, ela, na verdade, é um equilíbrio, né, entre... É como se a gente tem a parte da essência, a nossa essência, e a gente tem as nossas escolhas, né? A nossa mente escolhendo as coisas. E essa conversa que eu tenho comigo, na verdade, nada mais é do que tentar equilibrar e entender quais são as minhas escolhas, o que eu estou tomando de atitude e qual é essa minha essência, se elas estão alinhadas, né? Se essas escolhas estão respeitando essa essência, né? Isso é o que gera o meu bem-estar, o meu equilíbrio. Então, o principal foco dessa questão é eu ir para dentro e conversar comigo nesse sentido, né? Que tipo de atitude eu estou tendo, se isso está me fazendo bem ou mal, se está fazendo bem, identificar o que é para eu preservar, se o que é que está fazendo mal, eu também identificar para eu poder mudar, né? Então, essa conversa interna ela é a mais importante. E aí a gente chegou a falar também, né, Mariela, a questão do que a gente comentou do espelho, né? Também a gente comentou do espelho, né? Que o espelho, na verdade, ali ele não é muito a realidade, ele não é o seu amigo, vamos dizer assim, né? Porque você vai para o espelho com um foco, você tem um objetivo ao olhar no espelho. E esse objetivo, que é se ver, mas você vai evitar, você já vai com essa intenção, essa resistência de evitar as coisas que você critica em você, né? Então, Mas aquela também nós não tem um outro lado, a pessoa que só olha, maximiza qualquer defeitinho? Sim, então, mas aí ela vai. Aí é a questão, assim, ela vai. O objetivo dela é a questão da crítica, né? Quando ela maximiza o defeito, ela é uma pessoa que tem uma autocrítica negativa, assim, ela critica no sentido de julgamento negativo. Então isso é ruim, né? Porque na verdade ela vai julgar ela mesma. Ela está olhando para a fisionomia, seja a ruga, seja a atitude, tudo é julgamento para coisas dela, né? Uma coisa pode ser, eu estou julgando uma coisa física, outra coisa eu estou julgando um comportamento. Mas tudo é seu,
né? Então, se ele faz parte de você, você está julgando. Então, essa questão do espelho, tem até aqueles que são muito narcisistas também, né? Que gostam de olhar porque se adoram, né? Então, assim, só que isso também tem algumas consequências, né? Que, na verdade, você sai um pouco da realidade, porque aí eu estou lidando com o ego, né? Aí é outro assunto. Ah, o ego é outro assunto, né? Que a gente pode falar depois em um outro café, né? Mas é isso. Então, assim, e aí tem uma lei da vida que fala: o que você resiste, persiste. Então, a questão do espelho nos ensina muito assim. Eu vou fazer um exercício. Aquilo que eu vou olhar no espelho agora e vou olhar, tentar ter a coragem de olhar aquilo que me faz, que me incomoda. Então, eu vou olhar aquela gordurinha, aquela ruga que eu não gosto de ver, e eu vou aprender com isso, né? Aí eu vou fazer um bate-papo, que não deixa de ser uma amizade, aí eu estou batendo um papo comigo mesmo, me vendo, né? Que a gente está falando de amizade. É aquele bate-papo em que eu vou entender que aquilo primeiro é a minha realidade, aquilo faz parte de mim, né? E que aquilo não tem problema nenhum estar ali, né? Porque eu primeiro tenho a consciência e aí eu vou começar a pensar sobre isso. Então é muito legal a gente ter essa coragem de ver a realidade para começar com a gente, e aí depois eu vou para o mundo e vou começar a observar o que está acontecendo na realidade, porque quando eu aprendo a fazer comigo, eu começo a aprender a lidar com as coisas também do mundo, né? As experiências. Então, a questão de quando eu resisto, a coisa persiste. Então, por exemplo, eu evito de olhar alguma coisa em mim. Se você não conversa com você e evita essa conversa, você pode ter certeza que a vida alguém vai te mostrar essa sua resistência. Pode ser medo, Leone, mas pode ser qualquer aí, tipo de... Ah, pois é, aí eu fico pensando como que esse olhar, porque ele é um olhar que ele tem que ser verdadeiro, como numa amizade sim, mesmo, né? Ele tem que ser um exatamente. olhar verdadeiro, mas ele tem Isso, que ser um olhar ao mesmo tempo amoroso. Porque o amor exatamente. faz com que eu veja o que não está correto e aí eu Sim, queira mudar. Foi onde até houve a discussão, não lembro se foi a Elisa que está aqui, que já deu oi, várias pessoas sim, deram oi aqui. Desculpa, eu não quis interromper o Leone, mas a questão de ser amigo dos filhos e como lidar com isso, né? Nós chegamos a é, entrar nesse aspecto na terça-feira. Mas sim, pegando essa questão da amizade consigo mesmo, o meu é, olhar, ele tem que ser um olhar sincero, mas ao mesmo tempo que esse olhar é sincero, eu tenho que ter amor por aquilo. Porque se eu vi alguma coisa que eu não gosto, como que eu vou fazer para que aquilo não seja o foco do meu olhar? É como aquela história do papel em branco. O que você sim, está vendo? Tem um pontinho no meio. A pessoa só é, enxerga o pontinho ao invés de enxergar o papel todo, né? Então, por exemplo, aqui. O que está é, enxergando? Há um pontinho no meio. Mas e o resto? Que dá para fazer um monte de coisa em cima daquilo. Quando eu me olho, então, eu posso enxergar aquilo que não está bacana, maximizar o que está legal. Me é, corrija se eu estiver errada com relação a isso. sim, sim, Maximizar o que estiver legal, para que aquilo que não estiver bom, eu saiba, eu tenho até ferramenta para superar aquilo. Vamos lá, você falou da ruga. Tá, tem sim, uma ruguinha aqui, mas o que que tá legal na harmonia? E se for necessário, eu vou lá e trato aquela ruga. Mas eu tenho sim, muito mais coisa que tá legal. É nesse sentido ou exatamente. tem uma outra forma? Não, eu ia falar exatamente isso, é nesse sentido. Porque a gente tem um mau hábito, às vezes, ou na maioria das vezes, de aquele mesmo exemplo, né? Por exemplo, 10 pessoas falam 9, 10 pessoas falam de você, 9 falam bem, uma fala mal, que é esse pontinho que você falou. Só que você vai focar no mal, naquele Normal. que falou mal, e aí vai se martirizar por isso, vai julgar, criticar, o que seja. E aí você não dá valor naquilo que nos outros 9. É a mesma coisa do confinamento. Você está focando, quem foca só no drama, no vírus, vamos supor assim, no problema, é aquele que está lidando só com essa informação negativa. As outras 9, que é tudo que está em volta que você pode dar valor, você não dá. Mas isso é questão de hábito. Então, quando eu vou para o espelho também, a questão da ruga é esse ponto. Né? É como se você tem várias coisas que estão funcionando, que está tudo bem, e aí você, na verdade, na cabeça, você apontou a ruga como um problema. Na verdade, a ruga não é o problema. A ruga é só uma realidade sua, é um ponto de realidade sua, né? Dentre outras. Então a questão, eu acho que a questão é do hábito.
Eu tenho que ir para o espelho, essa coragem que eu falo, é ir para o espelho pensando no todo, mas sabendo que a maioria desse todo, ele está ok, né? E a questão da ruga, eu não tenho que ter a raiva da ruga, eu tenho que usar o que é o ponto negativo, vamos dizer, que eu pus na minha cabeça que não tá legal, que está me tirando da zona de conforto, eu ir sabendo, com a consciência de que eu possa vê-lo como um aprendizado para mim. Eu olho, a primeira coisa é a consciência da realidade. Aquilo faz parte de mim. Tudo bem, tem algum problema nisso? Né? Não. Então, como é que eu vou... Porque quantas vezes eu for olhando no espelho e encarando essa ruga, que é encarando esse problema, e isso vale para a vida também, esse hábito, igual eu falei de novo, ele vai tornando-se um hábito e o negativo, que é o drama, ele vai diminuindo. Né? O problema é quando eu olho no espelho uma vez só e depois eu fico com medo de olhar e eu vou evitando olhar essa ruga. Entendeu? E aí eu vou evitando, e aí é aquilo que eu te falei da lei. O que você resiste, persiste. Então, em algum momento, alguém pode chegar para você e vai falar assim, ó, nossa, você está com ruga mesmo, ou alguma coisa nesse sentido. Vai te lembrar daquele ponto que você está evitando. Entendeu? Então, a amizade com você mesmo também é a mesma coisa. Quando você evita falar com você, isso vai persistir, ela vai tentar te lembrar de qualquer forma. Durante a vida, ela vai te tentar lembrar de alguma maneira. Sendo através, é até interessante, se eu evito falar comigo, às vezes eu posso até perder alguma amizade. Por quê? Porque aquilo ali está me mostrando, ó, você não está cuidando da sua amizade, então vou mostrar para você que você vai ter perdas aí, né? Te chamando a atenção para a sua perda interna, né? Tá ligado, né? É muito Então, interessante isso. aí você está falando de amizade e entra o Osmar, que é da época do Pitágoras, que entrou aqui agora. A Letícia, que é uma querida, ela disse que o que resiste, persiste. Muito Isso, bom. Ela é isso também, aí. é isso mesmo, a Letícia. Se eu começar a me olhar de uma forma mais sincera, mais amorosa, maximizando o que eu tenho. Ah, Martinha, eu não disse ainda, mas já estava sentindo muito a sua falta. Que bom que você chegou. Então, se eu me olho de uma forma mais amorosa, se eu consigo maximizar o que eu tenho de bom, Sim. se eu começo isso por mim, naturalmente eu trago isso para outras situações da vida. Claro, porque você está aumentando a sua amizade interna, certo? Quando você tem mais amor por você, assim, você se vê de uma maneira mais real, né? Então você está aceitando aquilo que você está aceitando a sua realidade. E aí a sua amizade interna ela está sendo melhorada. Eu sou mais meu amigo a partir do momento que eu me entendo, que eu me vejo com coragem na realidade, né? Quando eu vejo a minha realidade, eu estou sendo mais meu amigo. Então essa amizade ela está forte e aí com certeza esses efeitos externos vão ser muito melhores. A Tati está aqui também. A Tati é que a gente está fazendo a receita todo dia. Você testou as receitas? Eu não testei não, mas anotei. Vou testar. Pode fazer. E aqui já estão me cobrando, eu vou ter que fazer hoje, porque só eu testei até agora. Mas eu fico pensando aqui, Leone, tentando trazer mesmo para uma questão prática. Certo. Quantas pessoas, e aí eu digo até por questões que eu já passei, quantas vezes eu já me olhei no espelho e só achava ruim? Quantas vezes eu me olhava e falava, nossa, não tá bacana, não gosto e tal. Óbvio que isso gera no meu comportamento, em qualquer lugar, uma postura também que poderia ser muito melhor. Sim. A partir do momento que eu passo a olhar para mim com amor, que eu passo a ver, assim, poxa, não tá legal, mas tem isso que tá legal, tem isso que tá legal, tem isso que tá legal. Nossa, eu sou capaz disso, aqui eu ainda não dou conta. Eu mudei a minha forma de lidar com o mundo. E aí eu consigo lidar com... Obrigada, Letícia. Você é suspeita, minha querida, para falar isso. Mas eu mudo a maneira como eu trato as minhas amizades, como eu lido nas situações. Vou te falar pelo... Sim, pode terminar, por favor. Não, aí eu queria era isso mesmo. Como que a gente faz essa mudança? Olha lá, mais gente vendo que você cortou o cabelo, tá vendo? É minha sogra. Beijo pra minha sogra. Tá lá em Caratinga. Então, na verdade, Mariela, isso que você falou, você pode pensar, depois com vocês aí no seu caso, você depois pensa nisso depois com mais calma. Mas com certeza,
quando você olha para o espelho e você só vê as coisas ruins, assim, as coisas que te incomodam, na verdade você está negando a sua realidade. E isso vem de negações, você pode ter certeza que você estava negando a sua realidade no mundo, nas suas experiências no momento, porque isso vem para o espelho, né? O espelho vai te mostrar como é que você está... Na verdade, o espelho é seu amigo no sentido de mostrar como é que está sendo o seu tratamento, o seu comportamento na vida. Então, o nosso corpo, ele é só uma aparência onde eu consigo me ver dentro do meu comportamento. Eu vejo os meus comportamentos através do meu corpo. Olha que interessante isso, né? Então, quando eu olho para o espelho, se eu me nego, né? Porque quando eu estou vendo coisa ruim, nada mais é do que... O problema não é a gordurinha, não é a ruga. O problema é como eu me olho. Eu estou aceitando a minha realidade? Eu me aceito? Não, eu estou negando. Então, eu estou negando várias coisas na minha vida. Às vezes eu estou negando arriscar alguma coisa. Eu estou negando, às vezes, até alguma amizade. Negando alguma verdade que alguém está falando e eu não estou aceitando, né? Por exemplo, vamos supor, eu estou doente, fiquei doente. Se eu não aceitar essa doença, porque ela é uma realidade, é claro que eu vou tratá-la, mas se eu não vê-la como uma realidade, eu estou negando parte da minha vida. Então, eu vou levar isso para o espelho. Então, eu vou começar a negar certas coisas em mim, né? Aí eu fico pensando assim, isso também tem muito do que dizem pra gente. E aí eu lembro de duas falas recentes que eu ouvi. Né? Ontem eu ouvi um trechinho da fala do ministro da Justiça que tomou posse. Mentira, não foi o discurso dele. Eu vi um vídeo dele, que ele é pastor presbiteriano. E aí, como eu sou presbiteriana também, em algum dos grupos que eu faço parte, mandaram um trecho de um vídeo dele, no qual ele fala que ele é de uma cidade do interior de São Paulo e ele vai para uma outra cidade estudar. Quando ele chega, a professora pergunta de onde ele é, e fala assim, nossa, só vem gente burra dessa cidade. E aí ele diz que por muito tempo ele acreditou naquilo e que ele teve que fazer um exercício muito grande para superar, porque ele se achava burro. E aí ele conta da trajetória dele como advogado até ele chegar em Salamanca, onde ele é professor. Vamos tomar um café, Álvaro. Ó, já estou aqui tomando o meu está quase acabando. Hoje eu coloquei um cappuccino aqui. E aí como ele se superou nisso e ele parou de acreditar naquilo que a professora disse para ele quando ele ainda era criança. Sim. Eu achei muito interessante isso, né? Mas com certeza foi um trabalho com ele mesmo muito forte. Claro. Com certeza ele tinha um hábito, às vezes, de criação, que seja, né? A gente não vai saber só ele, mas dessa questão de tudo o outro em primeiro lugar, alguma coisa nesse sentido, onde ele se negava, né? Ele não se colocava como prioridade nesse sentido. Eu preciso cuidar de mim primeiro, para depois cuidar dos outros, né? Então esse hábito ele vem acumulando e aí chega um momento em que eu vou me negando isso, né? E aí qualquer coisa que alguém fala, eu não ponho barreira, não tem filtro, não tem limite, eu aceito tudo. Eu vou ouvindo, vou aceitando como verdade, né? Até o momento em que, em algum momento também ele quebrou isso para começar a mudar. E aí eu vi um outro vídeo hoje, como que chama aquele criador dos Marvel? Stanley Lee? Não lembro o nome, não me lembro. Eu acho que é Stanley Lee. Que ele fala de quando ele criou o Homem-Aranha. Que o editor... Deixa eu só ler antes de contar essa história do Stanley. Eu queria só dar os parabéns para Vivi, lá de Vitória, minha cunhada, hoje é aniversário dela, ela acabou de entrar. Parabéns, Vivi, Deus te abençoe. A Letícia escreveu assim, e se a gente parar de pensar que precisamos nos aceitar? E se a gente começar a entender que somos? Eu sou e me reconheço. Quando preciso me aceitar, parece que eu preciso me convencer, que é uma luta. E aí, Leone? Mas aí a questão de eu parar de pensar, na verdade, exatamente, o pensar é que aí entra naquele outro ciclo, sentir, pensar e agir. Quando eu penso que eu tenho que fazer alguma coisa, não funciona mesmo, porque eu estou indo para o pensamento em primeiro lugar, eu não estou sentindo. A questão é, às vezes eu começo, quando eu tenho a consciência, por exemplo, essa questão do espelho, que quando eu olho, eu tenho várias coisas ruins que eu não vejo, que eu vejo e não gosto, e eu percebo, eu entendo que eu não estou me aceitando, aí a partir daí eu vou começar naturalmente a sentir, assim, a consciência me faz tomar atitudes para que eu mude, para que eu valorize certas coisas, começa por aí. Agora, eu concordo com ela, a questão de você não tem que se convencer, porque aí você está usando o pensamento, é como se você fizesse assim, é igual que eu falei sobre pensamento positivo. Ele não funciona
só como pensamento positivo. Vai parar e falar assim, não, eu vou passar nessa prova. Não é assim. Porque aí eu estou primeiro na mente, no pensamento, e eu não estou sentindo nada. Sabe assim, a minha disposição, o meu espírito, a minha sensação, ela não vem. Então, eu não tenho nem disposição para poder atingir aquilo, né? Então, essa questão que ela falou é muito importante, porque volta nessa questão do pensamento em primeiro lugar. Se você só pensar, você não vai ter nenhum efeito prático, né? Eu preciso sentir. E aí sim, eu penso para arrumar estratégias para que eu resolva. Então, primeiro eu sinto, eu vejo, olha, estou me negando, é uma sensação, não está me fazendo bem. Eu vou usar a cabeça para ter a consciência e tomar atitudes. Então eu vou mudar meu hábito, eu vou valorizar, vou entender que a minha realidade está dessa maneira por isso, porque eu estou me negando. E aí sim eu começo a tomar atitudes. É o sentir, pensar e agir. Siga esta ordem. Sentir, pensar e agir. E agir, exatamente. Boa. Isso aí. Porque aí nós somos, né? Aí é Exatamente, porque aí completo. porque a base é o sentimento, a base é o ser humano, né? Eu sou o primeiro para depois eu me realizar, né? Eu sou assim, eu sou na base, eu me sinto, eu sei o que eu quero, eu sinto o que eu quero, uso o pensamento para arrumar estratégias para que eu possa mudar e aí eu mudo na realização. Eu vou até anotar aqui, sentir, pensar e agir, que eu vou pensar mais sobre isso. Isso vai estar no meu livro. Boa! Ótimo! Ótimo. É. E aí, voltando à questão... Ah, a Letícia gostou, colocou aqui maravilhoso. Que bom. Beijo para Silvana, minha prima querida. Deus te abençoe, Sil. A Sil é talentosíssima, você precisa ver as coisas que a Sil faz. A Martinha, logo existo. Exatamente, Isso. Martinha. Mas em cima disso, eu vi hoje um vídeo que o Danilo Assis postou com um trecho do Stanley Lee comentando que o editor dele chegou e falou, olha, a gente precisa criar um novo super-herói. E que ele foi para casa, porque ele criou Marvel, criou X-Men. Sim. E... Ah, peraí, pode tirar os comentários para fazer um print? Élida, eu vou tentar. Eu não sei como que eu faço isso, mas daqui a pouquinho eu tento fazer isso, tá? Eu peço ajuda aos universitários, eu peço ajuda ao Bernardo aqui. Só um pouquinho. Eu também não sei, não. No máximo que eu sei é fixar o comentário, e mesmo assim porque o Bernardo me ensinou. Mas daqui a pouquinho eu tento. O Stanley Lee, ele foi tentar... Não, aí ele foi para casa para criar o novo super-herói. E ele falou que ficou pensando, super-herói, que ele sempre começa a criar o super-herói pelo superpoder. E ele ficou pensando que ele já tinha criado tantos super-heróis, aí ele viu uma formiga subir na parede. Ele falou, poxa, o superpoder podia ser de se agarrar a qualquer coisa. Então ele vai ser um homem o quê? Um homem mosca? Um homem formiga? E ficou pensando, até falou, não, vai ser um Homem-Aranha. E esse Homem-Aranha, ele vai ser diferente. Esse Homem-Aranha, ele vai ser adolescente, não tem nenhum super-herói adolescente. E eu vou criar esse super-homem, esse super-herói, com problemas pessoais. Vou fazer esse super-herói diferente. E ele chega no dia seguinte, todo empolgado, para conversar com esse editor dele. A Rita tá falando... Ô, Rita, o B eu acho que não tá aqui ainda não, porque ele tá trabalhando. Eu aviso pra ele que você quer falar com ele, tá? A minha irmã entrou aqui hoje. Chica, bem-vinda. E aí, quando ele chega pra falar com o editor, todo empolgado, falou assim, que idiota vai gostar disso? Isso é péssimo. Não existe nenhum super-herói que é adolescente. Começou a meter o pau na ideia dele. Ele ficou arrasado. Mas aceitou o que o editor dele estava falando. Mas só que ele não tirou o Homem-Aranha da cabeça. E aí, ele lembrou, então, que tinha uma revista, que essa revista, ela estava acabando. Seria o último exemplar dessa revista. Ele falou Amazing, não sei o quê. Falou, já que é o último exemplar da revista, ninguém presta atenção mesmo, eu vou colocar um Homem-Aranha. Eu vou criar uma história e vou colocar o Homem-Aranha nessa última revista. No último exemplar dessa revista. E colocou. Um mês depois, esse editor que criticou, Stanley, você viu que sucesso do nosso super-herói preferido? E foi o maior sucesso. A revista que ia acabar fez o maior sucesso com
com o Homem-Aranha e então foi criado. E aí ele diz que não deixe nenhum idiota te atrapalhar no que você quer. E que esse idiota não seja a gente também, né, Leone? Porque muitas vezes a gente pode estar fazendo esse papel, porque a gente pode estar com autossabotagem, a gente Exatamente. pode estar se atrapalhando. Que outras dicas você daria para isso? Não, então, agora a questão. Hoje eu escrevi, saiu no portal, né? No portal Impacto, a Ainda minha não li. coluna hoje. Então, e eu falo sobre o oitavo pecado capital, né? Além dos 7 que todos conhecem, né? A avareza, a preguiça, né? Todos eles. Eu coloquei o oitavo, isso como uma opinião minha, como a cegueira, né? Que hoje, com todo esse movimento todo de tecnologia, onde a gente está muito individualista, mas é engraçado, a gente está muito mais individualista, introspectivo, mas a gente não está lidando com a gente. A gente está só fechando para o externo, mas internamente também a gente não está cuidando. A gente está num intermediário entre o externo e o mundo interno. A gente não está nem nenhum nem outro, né? A gente fica só olhando coisas dos outros, né? Ou no drama, ou seja, eu não estou resolvendo nada dentro de mim e nem fora, dando valor ao que está fora. Então, assim, essa cegueira é exatamente essa questão, voltando para a amizade interna, é a questão da negação, né? Dessa sabotagem, dessa autossabotagem. Porque quando eu não me vejo, né? Quando eu fecho os olhos para mim, eu não sei o que eu estou fazendo, né? Na verdade, eu vou com a maré, como se diz, né? Eu vou na onda. E aí, isso, às vezes eu não consigo ter a consciência real do que realmente está acontecendo comigo e por que eu estou tomando certas atitudes, né? Então, essa cegueira, ela pode ser interna e pode ser externa também, até para poder. Você hoje não olha nos olhos de uma pessoa que passa na rua, né? A gente está, às vezes, com um fone, vendo no telefone, e anula o que está em volta. Então, tem essa cegueira, mas principalmente a cegueira interna. Eu tenho olhos para. Eu falo que os olhos, nós físicos, eles são a ponte entre o que eu sinto e o que eu vejo, né? Então, o que eu vejo lá no espelho, por exemplo, ele já partiu, eu tenho uma resistência que é interna. Quando eu olho pelos olhos no espelho, eu me vejo o quê? Cheio de problema, porque lá dentro eu tô com essa resistência, né? Então, os olhos são essa ponte, onde eu consigo, eu tenho esse meio para eu poder me ver externamente como eu estou me comportando. Né? Ele é profunda essa Sim, informação, né? Assim, sim. mas vale a pena pensar, né? Por que eu dou valor aos meus olhos? Não é só por enxergar em si, eu preciso ver, mas eu preciso ver a função dele, né? Jogando para o lado do bem-estar, eu preciso entender o meu interno, então eu uso meus olhos para eu olhar lá fora, como é que eu estou comportando, como é que as pessoas estão me tratando, porque aí entra a vida me trata como eu me trato. Então, assim, isso tudo, essas leis eu só consigo entender através do olhar, né? Claro, eu tenho a sensação e tal, não é só os olhos, mas os olhos são muito importantes para fazer essa ponte entre o que eu estou sentindo e o que eu estou vendo, né? Como reflexo. Você coloca o link das suas matérias lá na sua página? Não, eu estou colocando, na verdade eu tenho enviado pelo WhatsApp normalmente, e aí por e-mail, algumas coisas assim, mas o link no Instagram eu não coloquei ainda não. Faça isso, coloca no seu Instagram lá, onde deveria colocar o site, coloca cada vez o link dos seus artigos, porque aí todo mundo que está aqui que ainda não segue o Leone, comece a Tá, seguir o boa Leone dica. e aí É, acessa por ali, né? tá bom. Boa dica, Essa obrigado. maneira, a gente ainda tem que aprimorar, Leone, é o que eu percebo com muitas pessoas, e aí eu volto de novo ao exemplo que eu tenho da adolescente em casa, do jovem em casa, né? E É, mesmo é, assim, de consultório também, as coisas que eu já ouvi, quando eu é. ainda tinha consultório como fono, da questão do se olhar, como que as pessoas, como esse olhar está deturpado muitas vezes. E É. aí essa primeira amizade que tem que acontecer, que é a minha amizade comigo Sim. mesma, ela não tá da maneira. Mas aí tem dois lados, Leone, que eu vejo. Aquela Ah, amizade que eu me menosprezo e aquela amizade que eu acho que eu mereço mais do que todo mundo. Que as Mas a duas estão amizade externa que você está deturpadas. falando? Não, A comigo amizade externa? mesma. Não, a minha Tá. amizade comigo mesma. Então, na Tá. amizade comigo mesma, ou eu me menosprezo, eu vejo É, pessoas se menosprezando, e ela faz uma amizade com ela mesma no sentido assim, eu sou melhor que todo mundo, então eu mereço mais.
E aí a pessoa não toma cuidado de como que vai lidar com o outro também. São os dois extremos. Aliás, nenhum extremo é interessante, né? Nem o Exatamente. extremo de não se gostar e nem o extremo de achar que você é melhor que qualquer um. É. Então, Mas eu achar que é melhor que qualquer um, né? Aí entra o ego de novo, né? Aquilo que a gente falou antes. Aí o Aí ego entra é o ego uma... porque aí sobe, são extremos, exatamente. Então, se eu sou melhor, a questão não é eu ser melhor, porque é até julgamento, né? Eu não estou nem sentindo que eu sou melhor, eu só estou julgando, eu sou melhor, mas é por causa do ego. Aí é um outro, né, assunto, assim, ele tem outras consequências, né? Vem de onde esse ego, aí é outro assunto. Mas essa questão de eu me achar melhor que o outro, isso aí é ego, tá? Porque aí é julgamento, né? Não é sentimento, tá? E menosprezar também é a mesma coisa, é julgar para baixo, é um extremo negativo, onde eu também, até inclusive, tenho até um pouco de ego, porque se eu me vitimizo, e se eu me eu vitimizo, ganho com isso é isso. ego. Isso é ego, é claro. Alguém vai me confortar se eu ficar menos, né? A coitadinha, né? Então, aí eu sou a vítima. Então, é confortável ser menos também. Tem que tomar cuidado com isso, né? E isso é tão interessante, na hora que a gente vai para a análise do discurso, você está falando aí, eu estou voando aqui. Sim. Porque quando você trabalha com a leitura corporal, quando você trabalha com É, media training, é sei. muito nítido você perceber essas coisas. Dependendo do Imagina. tipo da fala da pessoa, você percebe É, que postura ela está tendo, o que ela está querendo comunicar ali. Ela está se sei. fazendo numa postura de vítima, ela está se fazendo de uma postura de superior. E aí, quando É, você trabalha o media training, você entende isso também. E quando você vai trabalhar a comunicação da pessoa para que ela seja de verdade, que hoje, por exemplo, é uma comunicação, eu trabalho também com marketing, associado a pessoas que trabalham com marketing político, auxiliando aqui, candidatos nesse se expressar melhor. é, E antes de começar, e eu me associei a pessoas que batem no que elas pensam, com que eu também percebo, porque eu não vou construir uma mentira. sim. Porque isso que você está falando, a maneira como a pessoa se porta, eu posso tentar usar uma palavra menos feia. Eu posso fazer com que aquilo não seja tão verdade. É, Né? sim. O que eu estou transmitindo não sou eu. É. Mas é porque Tá? também, na verdade, quem está se expressando, seja de vítima ou seja com o ego super alto na questão de superioridade, os dois estão esperando, estão na expectativa de receber um feedback, ou um aplauso ou um carinho, ou pôr no colo. Se for a vítima, ela está esperando que alguém retribua com alguma coisa. É isso que eu quero dizer. Quando eu assumo que eu sou e os meus limites, ou seja, eu vou falar alguma coisa, eu vou falar o que eu sei, né? E quando eu assumo isso sem medo, eu vou ficar exatamente no equilíbrio. Ou seja, eu não estou esperando nem convencer ninguém e nem esperando que alguém me mime ou me dê um elogio, né? Porque eu já sei as coisas que eu sei, né? Então, quando eu estou no ego, a questão assim, não, eu sou o superior. Então, sempre essa pessoa está esperando um elogio, alguma coisa do externo. Ela não basta, porque ela não está com ela. Entendeu? Agora, o vítima é a mesma coisa, só que é o contrário. Ela é vítima, ela é menos. Então, como é que funciona psicologicamente? Ele espera um conforto, um carinho, um aperto de mão, uma ajuda. Porque ela se faz já que ele é confortável, então eu não vou fazer muito esforço para me assumir. Eu não preciso me assumir, porque alguém vai lá e sempre, né, eu sou amuleto de alguém, muleta de alguém. Aqui isso vale para relacionamento também, isso vale para todos os tipos de relacionamento, né? Onde eu preciso de alguém para ser muleta, porque eu não consigo me assumir, não consigo não, eu não quero. Eu até brinco isso, que quando eu falo não consigo, no fundo é não quero. Tá? No fundo é não quero, porque você tem como fazer, né? Porque Então quando eu a preciso gente assumir. quer. Exatamente, né? Então o não consigo não existe, ele é meio falso, né? Não é uma desculpa, né? E daí, quando você fala isso, eu fico lembrando sempre daquelas pessoas que, por algum motivo, tiveram parte do seu corpo amputadas ou paralisadas, e É. elas acabaram sendo muito mais ativas depois que perderam. Mas essa atividade ela parte da realidade. Ninguém consegue fazer nada sem uma perna sem acreditar, sem aceitar que ela não perdeu a perna, porque senão ela vai cair.
Entendeu? Se ela falar assim, não, eu perdi a perna, mas eu não perdi, eu vou tentar levantar, eu vou cair. Então eu preciso primeiro aceitar a situação que eu falo, é realidade, qualquer uma. Doença, a questão dessa, por exemplo, perder uma perna. Eu não posso ser jogador de futebol, exemplo assim, profissional sem uma perna. É realidade. Eu posso ser um paralímpico. Opa, você sumiu, agora voltou. Agora Tá bom. voltou. Né? Eu não posso ser normal, mas eu posso ser um paralímpico. Então, assim, Claro, claro. saber aonde eu Exatamente. vou. Isso, exatamente. A realidade. Exatamente, eu quero dizer isso, a realidade, né? Eu posso tudo que eu posso tudo, né? Só que dentro dos meus limites e da minha realidade. Excelente. É. E aí, eu sendo o meu amigo, dentro de tudo que a gente conversou aí agora, eu tendo essa ciência, eu sabendo qual é a realidade, a minha realidade, na hora que eu for lidar com o outro, é muito melhor, igual você estava falando aí. Mariana, eu não tô te ouvindo. Tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Oi, alô, alô, alô? Não. Ué? Pra mim aqui tá ok. Voltou ou não? Não tô te ouvindo. Tô te vendo normal, só não tô te ouvindo. Não, eu tô te ouvindo. Pessoal, me fala aqui, por favor, se alguém tá ouvindo, se alguém não tá ouvindo, só pra gente ter a noção do que tá acontecendo aqui, por favor. Não Perdi seu tô... som aqui. As pessoas estão te Olha se tá ouvindo? conectado. Pois é, eu tô perguntando isso. Falando que tá ouvindo os Ó, dois. tem gente Eu que colocando... perdi seu som. Deixa eu ver Será que tá aqui. conectado aí? Eu, eu tô ouvindo o Leone perfeitamente. Não tô te ouvindo, não. Voltou? E agora, voltou? Ou Não. não? Ué, que pena. A Cris falou que sumiu, mas já voltou. É. Mas você ia falar alguma coisa? Tenta falar, eu vou tentar te acompanhar, mas eu não tô te ouvindo. Eu vou Leitura tentar te labial. acompanhar. Não, mas pode falar. Tenta. Falar em Libras. Oi. Mas aqui, só para comentar, então, eu queria só comentar uma coisa aqui. A questão do amor incondicional que a gente não falou, na terça-feira e não falamos aqui, tá? Rapidinho. Só para comentar que esse amor incondicional, quando a gente lida com a nossa amizade interna, a gente lida muito mal com isso. Esse amor incondicional, que é aquele conceito que nós falamos, é aceitar para o outro aquilo que ele aceita, que ele deseja, ele escolhe para ele mesmo, né? Então, quando eu lido com um amigo externo, eu consigo lidar com isso muito bem. Então, meu amigo, qualquer tipo de escolha que ele faça, eu estou ali apoiando. Mesmo não concordando, mas eu estou apoiando. Agora, a questão de quando eu vou lidar comigo, o julgamento, a crítica, ele é muito maior do que se eu estivesse falando com alguém, né? Então, é importante também essa questão da amizade interna. Quando eu vou conversar comigo, eu tenho que ir sem nenhum tipo de preconceito e sem nenhum tipo de crítica. Eu tenho que entender o que está acontecendo, né? E eu vou ver as minhas atitudes sem julgamento para que eu possa ter esse amor incondicional, ou seja, aceitar realmente 100% aquilo que está acontecendo para eu poder ficar bem e aí sim partir para as outras amizades de uma maneira mais tranquila. Então, isso aí a gente tinha começado a falar do amor incondicional e que aí eu só queria completar essa informação. Você está conseguindo me ouvir agora ou não? Não, não estou Tá te me ouvindo, não. ouvindo? Não, não estou, não. Vamos fazer o que a Lucimar disse? Sai e entra de novo. Tá, vou tentar sair, tá bom. Porque aí a gente tenta ver se dá certo dessa maneira. O Leone saiu, ele volta, porque acredito que aí a gente consegue pelo menos encerrar, porque o assunto está tão interessante. E eu queria que vocês comentassem também a respeito disso. Ó, o Leone já voltou, vamos ver se agora... Chica, voltou aí? Travou? Ou já chegou de novo? Bom, Leone está entrando. E agora? Agora estou te ouvindo. Ah, então ótimo. Obrigada pela Aqui. dica, Lucimar. Obrigado, Tia Lu. Ela falou, sai e entra de novo. Deu certo. Ah, que bom.
Uma coisa que você disse aí que para mim é fundamental, essa percepção da realidade me faz também lidar com tudo de uma forma muito real, Exato. sem vitimar ou sem querer colo, sabendo quem eu sou. Isso, E fica muito mais leve, né, Mariela? Muito mais leve. muito, muito E mais. bem-estar, ele vem de leveza, que até a nossa amiga Leila fala, né? Leila Por, Ferreira. por falar nisso, você viu que ela perdeu um irmão hoje? Fiquei sabendo, até mandei mensagem para ela. Eu também, eu tentei falar com ela, na hora eu não consegui. Só uma É, coisa que a Daniela Savassi colocou aqui, ó. é. Quero saber como e onde o Leone conseguiu cortar o cabelo em plena quarentena. Ah, não, cortei aqui em casa. É que Deus. Daniela, até limpeza de pele a gente está fazendo aqui em casa agora. Veio uma pessoa toda paramentada, até com aquela coisinha nos pés, né, no sapato, e entrou e veio fazer a limpeza de pele da minha filha ontem. Porque tem hora que não vai. Ah lá, a Martinha, também quero saber. Leva meu marido, Alexandre. Tá querendo cortar cabelo também, só que você tá na Alemanha, vai ficar um pouquinho difícil. Mas a realidade, ela fica muito mais tranquila. Então, que a gente É, busque, se a gente pode deixar alguma coisa aqui dessa live de hoje, que é o que está completando a de terça, sim, que a gente primeiro seja amigo da gente mesmo, que a gente isso aí. primeiro se perceba realmente quem a gente é, É, maximizando sim o que está de bom, mas sem sentir superioridade, sabendo no que a gente é bom, sabendo no que pode ser melhorado. é. Porque se isso começar comigo, isso não é clichê, isso é uma verdade. Se eu estiver bem nisso tudo, aí depois, com as amizades, até as amizades elas vão ser mais saudáveis, né, Leone? Talvez seja Exatamente. essa a palavra. Não vai E ter o mais, abuso. exatamente. E outra coisa, sabe, completando isso, por exemplo, você, vamos supor que você não é amigo seu, mas você é sempre cheio de amigos ou poucos amigos. Você fala tudo para esse amigo, né? Só sempre para o amigo. Tudo bem, até aí tudo bem. Só que vamos supor que esse amigo morre, né? E aí? Eu vou ficar numa angústia tão grande porque eu não tenho com quem falar. A pessoa vai falar isso. Ah, meu amigo morreu, não tem com quem falar. E você esquece de você. Você está 24 horas com você, em qualquer lugar que você esteja. Se você estiver dentro de uma caixa fechada, você está com você, né? Eu estou exagerando aqui só para Sim, exemplificar. claro. Então, assim, eu preciso dessa amizade interna primeiro comigo, primeiro que ela é a mais sincera possível, né? Eu posso falar tudo o que eu quiser, sem julgamento para mim, né? Que eu lide, porque quando eu vou fazer isso, a mente vai tentar julgar, mas eu tento trabalhar isso para que isso seja legal. Mas e por que isso? Porque eu não preciso depender de nenhum amigo externo, né? Não desmerecendo nenhum amigo, né? Porque aí eu não dependo dele. Se ele sumir, se ele morre, sei lá, se ele some, eu não tenho com quem falar, isso não é desculpa. Eu sempre tenho com quem falar. E é comigo, né? Esse comigo, ele é o mais importante, porque eu estou comigo o tempo todo, eu estou vendo tudo que eu faço, não tem como eu mentir para mim, né? Porque para o amigo, às vezes, você pode emitir ou omitir alguma coisa, comigo não tem jeito. Então, vamos ter a coragem de conversar com a gente, tá? É como se você estivesse conversando com Deus, eu gosto de falar isso, né? Porque aquela essência interna nossa, né? Deus criou, né? Esse universo, a gente foi criado assim. Então, vamos conversar com essa essência, porque ela é verdadeira e ela é que sabe de tudo. Sabe das minhas angústias, sabe daquilo que eu quero. Às vezes eu posso não ter coragem de fazer aquilo, mas eu sei que eu quero, né? E eu só vou conseguir dar coragem nisso para que isso se torne realidade a partir do momento que eu conversar. Converso comigo, aí eu sinto, aí eu volto àquela questão, eu senti que é comigo. E eu vou pensar para poder arrumar estratégias para que eu possa me realizar agindo, tomando atitude. Então é sempre nesse ciclo, sempre nessa ordem. E aí a gente consegue viver numa leveza muito maior. E aí, dentro do que você falou, aí eu já vou trazer pela percepção cristã, tá? Eu sei que no seu caso não é nesse sentido, mas a gente como cristão, quando a gente faz a oração, é o estar com a gente mesmo. Exato, é isso aí. Quando eu me lembro que quando eu me converti
14 anos atrás, uma grande dificuldade que eu tinha é como que é orar? E aí você entende que a oração é conversar com Deus da forma mais sincera, mais profunda, porque não tem como esconder absolutamente nada. Então, por isso que quando o cristão ele vai e faz as suas orações, ele está com você mesmo. E aí é interessante que uma vez eu ouvi um pastor falando no culto, que ele dizia o seguinte, que Jesus fala que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele estará. Então, que ele falou assim, que ele sempre pede que num culto ele seja um dos 2 ou 3, porque pode estar cheio o lugar e as pessoas não estarem com elas mesmas ou estarem com Deus. Então, não adianta eu fechar os olhos, achar que eu estou conversando comigo ou com Deus, se aquilo não for lá no fundo. Né? Se aquilo não for muito sincero, porque aí não vai adiantar nada. E uma outra coisa dentro do que você disse, que quando eu entendendo que essa conversa comigo sendo verdadeira não importa o outro, só o cuidado também que a gente tem que entender que a gente não vive sozinho. Isso não quer dizer que eu me basto e eu não preciso de ninguém. Não, de jeito nenhum, não é isso, exatamente. Eu só acho só o seguinte, eu tenho que conversar comigo, eu tenho que essa conversa comigo é que ela é importante, que é a base, né? Agora, é claro que os relacionamentos, a amizade externa, ela é essencial, mesmo porque até para eu me conhecer também, assim, o que o outro às vezes vai falar para mim, vai me chamar atenção, né? Que vai ser importante para várias coisas, me dar dica, o que seja. A amizade é essencial, né? Mas, assim, essa relação, essa amizade, que aí você pode até chamar assim, essa amizade com essa essência, uma amizade com Deus, podemos chamar assim, ela é essencial, né? Porque aí eu fico, eu me entendo, quer dizer, eu vou buscando me entender até o momento em que eu fico mais tranquilo, mas ele sempre, eu tenho que ter essa consciência que ela existe. Essa amizade interna, ela existe. O problema é que a gente esquece dela. E a gente acha que a gente não tem com quem conversar às vezes, né? Por exemplo, né, assim, às vezes eu não posso depender só do outro para que eu possa falar tudo que eu quero, né? Eu preciso também conversar comigo e ter esse canal, esse escape, né, de conversa. Quando eu converso comigo, é um escape, né? Até quando a gente conversa sozinho, né, tem isso, né? Conversar sozinho alto, eu estou conversando comigo, porque eu estou me ouvindo, né? Eu estou me ouvindo. Essa conversa não precisa ser silenciosa, ela pode ser falando mesmo, né? Então, é isso aí. Eu acho isso muito legal, porque você tem essa sua visão neurocientífica, né, do que você estuda comportamento, e eu não tenho como fugir da questão minha cristã. Então, quando você fala, eu vou fazendo esse link. E tem um filme que eu queria que as pessoas aqui comentassem se já viram ou não, que chama Quarto de Guerra. Quem não assistiu, assista. Que fala da importância de você ter o seu momento de, ali no caso de oração, e ela encontra um cômodo na casa, e a guerra, quem vence essa guerra é a oração. Então vai mostrando isso, mas a dificuldade dela de estar com ela mesma naquele local. É muito bacana. E é engraçado porque eu comecei a falar dessa visão cristã sem ler os comentários. Porque eu estava parada aqui nos comentários sobre o cabelo, sabe? Todo mundo falando do cabelo, perguntando se a Cris se a Crica virou barbeira. Mas aí começaram, eu fui subindo a tela, aí eu vi aqui um comentário da Daniela Savassi. Amar a nós e ao próximo como Deus nos ama. E se a gente pegar, Daniela, para quem acredita na Bíblia, para quem é cristão, quais foram os mandamentos que Jesus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ótimo isso. Porque a gente sempre lembra do amar ao próximo. Mas quando Jesus fala amar ao próximo, a continuação é como a ti mesmo. Tá vendo? Parte disso. Parte dessa amizade interna. Então, a gente está falando da mesma coisa, só que com âmbitos diferentes. Exatamente. Mas é a mesma coisa. Aí a Alexandra, que também é cristã como eu, ela coloca assim, creio que cada amigo desempenha um papel e assim não sobrecarrega nenhum. Fica leve para ele e podemos caminhar mais longe. Alexandra, porque ninguém tem que carregar o meu fardo, ninguém tem total responsabilidade sobre mim.
A única pessoa que tem a responsabilidade sobre mim sou eu mesma, né? Então a gente não pode colocar isso no amigo. Aí a sua tia, a Martinha falou que é verdade, a Lucimar E também, colocou... Mariela, só um minutinho, a questão também essa conversa inicial, a gente também, eu estou falando aqui que também vai conversar e você vai começar sua mente, vai te trazer um monte de confusão e tal, porque na verdade você não tem esse hábito. No início, como qualquer mudança de hábito, ela é difícil, Sim. né? Essa conversa ela não vai ser pacífica no início, não vai, né? Então, só que eu preciso ter a coragem de começar, né? E aí quando eu começo, eu vou começando a pegar esse hábito, aí a coisa vai melhorando, vai ficando mais leve, tá? Não, ela não é fácil no início, porque a gente, mas isso mostra também que a gente tem maus hábitos conosco, né? Nosso tratamento com a gente é meio difícil. E aí é como também a gente já comentou sobre a meditação. Quando a gente começa a aprender a meditar, vem 500 coisas. O Claro. esvaziar a mente é difícil. Da mesma forma que quando a gente começa a orar de uma forma diferente, 500 coisas vão passando na cabeça. E aí é interessante, porque não só a mim chamou a atenção essa questão da ligação com Deus, mas Sim. também foi para a Lucimar, que colocou Jesus o nosso melhor amigo. A Alexandra colocou o único amigo que tudo suporta e não sente pesado, é o nosso pai e amigo Jesus. Porque para quem é cristão, isso é muito... eu vou falar que é muito Evidente. claro. É muito claro, né? Evidente. Pra gente que é cristão, fica muito claro. Quarto de Guerra? Martinha, procura. Quarto de Guerra, que chama o filme. Muito bom. Eu não sei se eu já vi na Netflix. Eu acho que ele já tá na Netflix. Porque eu assisti uma vez no YouTube, mas eu peguei também emprestado de DVD, mas vale muito a pena. Alexandra, é um encontro consigo mesmo que a gente crê que a gente tem isso quando encontra com Deus dentro da gente. E eu só consigo amar o próximo se eu me amar primeiro. E aí a gente pega de novo cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, eu não vou conseguir amar ninguém. Ou isso aí vai ficar truncado, né? Leone, vamos fechar Já? aí, porque... 52 minutos, Leone. Eu tô aqui preocupada. Daqui a pouco o Instagram vai começar a me mostrar aqui, ó. Faltam 2 minutos. Bom demais, foi muito bom. Muito bom Ótimo. continuar esse papo, né, de terça-feira, que a gente estava truncado, mas foi muito bom ter falado, porque é muito importante, né? Muito importante isso. Alexandre, acaba não. Terça tem mais, Alexandre. Toda terça e quinta, 5 horas, a gente está aqui. Todo mundo tá achando que tá muito, muito rápido, ó. Alexandre, que horas são aí na Alemanha? Depois coloca aí pra gente, só para saber quantas horas são aí. A gente vai fazer toda terça e quinta, horário do Brasil, 5 horas da tarde. Aí depois você me conta que horário é aí da Alemanha, que a gente fica sabendo e te avisa. Leone, então só pra gente amarrar, como que, lá são 10 da noite agora, 10h54. 4 5 horas. horas. 5 horas na frente. 5 horas na frente. Então, quando for 10 da noite aí, terça e quinta, você pode entrar. Isso aí. Então, vamos amarrar. Vamos. Então é isso aí. Então, vamos sair disso hoje com essa consciência de que vamos tentar conversar mais com a gente e tentar também olhar no espelho de uma maneira com menos julgamento, com menos crítica. Veja a realidade como tudo que você tem. A mesma coisa do momento presente. Tudo que eu tenho é aquilo que eu posso ver agora. Então, se eu olho no espelho, o que eu vejo é a realidade. E isso é o que Deus me deu, é o que eu tenho hoje, né? É o que eu tenho para hoje. Então, vamos lidar com isso da melhor maneira possível, porque assim eu consigo me despertar e ficar disposto para poder agir no mundo exterior, né? E aí eu vou conseguir coisas boas, inclusive ajudar as pessoas nessa energia. E é o que a gente precisa nesse momento de isolamento, né? Quanto melhor eu estiver comigo mesmo, por mais que eu tenha situação para resolver, por mais incêndio que eu tenha que apagar nesse momento, que eu esteja bem comigo mesmo para que eu possa influenciar todos que estão ao meu redor. Nesse isolamento eu não me isole. Isso. Essa frase então vai ser legal, né? Não me isole, eu não posso me isolar. Então vamos conversar comigo primeiro, né? Ótimo. Jane, um beijo para todo mundo de Ouro Preto. Deus abençoe vocês aí.
A A Alexandre está Alexandra, perguntando se eu sou pastor, não. Não, sou de outro comportamento humano. ele é piloto de avião, quem sabe, e é internacional, internacional da Latam. Quem sabe qualquer dia ele vai aparecer aí na Alemanha. Você faz a rota, não? Frankfurt já fiz, mas agora o último não estava fazendo, não. Mas Ah, conheço lá, fantástico lá, na Alemanha, tudo de bom. tá. Gente, obrigada. Deus abençoe vocês. Que a gente tenha um fim de semana com encontros com a gente mesmo, que a gente ou faça uma meditação, ou vá ler a Bíblia, ou vá para o seu quarto de guerra e vai orar, ou vai ler um livro, mas que a gente tenha um Vai olhar no melhor, espelho. vai olhar no espelho, que a gente tenha. E aceite a ruguinha, e como diz a Martinha, o Botox está aí, não é à toa, né, Martinha? Graças a Deus pelo Botox. E terça a gente está aqui de novo, se Deus quiser. Isso aí, Beijo. obrigado. Obrigado a Beijo, você. gente. Tchau, Tchau. tchau. Obrigado, tchau.